Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Matheus Conceição. Hoje, dia 5 de fevereiro, começa o dia trazendo as últimas notícias e as últimas atualizações a respeito da prorrogação do auxílio emergencial, a respeito do Bolsa Família e também da antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Eu não vou começar o dia trazendo uma boa notícia, não. É uma ótima notícia. Vou começar o dia trazendo novidades para vocês. O governo federal, representado pelo Ministério da Economia, já começa a ceder a uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com o novo presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e eles debateram sobre esses assuntos que eu trouxe aqui para vocês. Vou dar uma pontinha da notícia para vocês. Olha só, Guedes afirma que auxílio emergencial pode voltar para metade dos beneficiários. Fique até o final e mantenha-se atualizado a respeito da prorrogação do auxílio emergencial. Antes de irmos para as informações, eu conto muito com a sua ajuda, também com aquela força que vocês me dão todos os dias para que você curta esse vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita. É um botãozinho vermelho, você não paga nada, é bem tranquilo e ainda você fica diariamente atualizado sobre os principais benefícios sociais, principais políticas públicas de municípios, estados e também do governo federal. Também não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários. Com essa notícia de hoje, você ainda acredita na prorrogação do auxílio emergencial? Eu quero saber a sua opinião. Eu também gostaria de pedir um favor, me siga lá no Instagram, @tenhodireitooficial, tá? Tenho Direito Oficial lá. Eu vou começar a trazer notícias, atualizações, matérias, vou mostrar um pouco também da minha vida pessoal para vocês, né? Um pouco do meu dia a dia. Então eu conto com a sua ajuda para que você me ajude a atingir 10 mil seguidores lá a princípio, tá? A princípio, aqui nós temos 1.200.000. Eu quero atingir o maior número possível lá de seguidores. O objetivo é que as pessoas que me seguem lá no Instagram também recebam as notícias, as atualizações que eu coloco aqui no YouTube. Eu vou começar a colocar também lá no Instagram, ok? Então, se você não me segue lá, me segue lá agora mesmo. Pausa o vídeo aí, me segue lá no Instagram, @tenhodireitooficial. Sem mais delongas, sem mais enrolação, que já enrolei demais, vamos lá para as informações de hoje. Olha só, gente, ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com o senador Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado Federal e também do Congresso Nacional. Olha só, o Rodrigo Pacheco, ele fez algumas promessas, né, antes de se tornar presidente do Senado Federal. E após ser eleito, ele ainda confirmou o compromisso com as pautas, queria conversar, queria correr atrás, enfim. Olha só, eu não sei o que vai dar o Rodrigo Pacheco como presidente do Senado Federal e o Arthur Lira como presidente da Câmara. Mas, fato é que o Rodrigo Pacheco, até agora, ele está cumprindo com o que ele falou, ok? Ele está cumprindo com o que ele disse e ontem ele se reuniu, ele falou que iria se reunir com o Poder Executivo, marcou uma reunião, se reuniu com o Paulo Guedes e olha só, eu vou mostrar para vocês o que disse o Paulo Guedes, eu vou deixar o vídeo mais para frente para vocês aí, tá? Matéria na tela, olha aí, gente. Guedes diz que auxílio emergencial pode voltar para metade dos beneficiários. Eu vou dar uma pausa aqui. Eu quero já falar para você aí que não acredita mais na prorrogação, né, que fica me enchendo o saco aqui, essa é a palavra, falando um monte de coisa aqui nos comentários. Meu, você pode procurar outros canais, você pode procurar outros segmentos, ou você coloca aqui nos comentários que tipo de conteúdo que você quer assistir aqui no canal. Enquanto tiver notícias da prorrogação do auxílio emergencial, eu vou trazer. E eu estou acompanhando de perto todos os dias. Gente, o auxílio emergencial pode ser prorrogado sim. Pode virar uma realidade. O Congresso Nacional está discutindo isso com o Ministério da Economia. Vocês acham mesmo? Ó, sejam sinceros. Vocês acham mesmo que eles vão ficar conversando isso sem motivo nenhum? Ah, parar o tempo deles, né? Dedicar lá 1 hora, às vezes de reunião, 1h30, se eles não tivessem no mínimo interesse de debater? Então eles estão buscando a prorrogação do auxílio emergencial de alguma forma. E eu estou acompanhando isso de perto e eu vou trazer notícias para vocês diariamente, sobretudo para vocês que me seguem, que me acompanham todos os dias. Eu tenho um compromisso diário com vocês, beleza? Olha só, vamos continuar aqui a matéria. Ministro fez a afirmação após reunião com Rodrigo Pacheco e disse que retomada depende de cláusulas necessárias.
Presidente do Senado defendeu ajudar a camada mais vulnerável. Vamos ver até onde isso vai, hein, gente? O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, dia 4, que o auxílio emergencial pode voltar a ser pago, mas dessa vez para metade dos beneficiários que receberam o pagamento em 2020. Era o que eu falava, reduz o valor, restringe mais, né, a concessão do benefício, diminui os beneficiários, mas prorrogue o auxílio emergencial. Guedes deu a declaração ao fazer um pronunciamento no Ministério da Economia, ao lado do recém-eleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O ministro também disse que a retomada do auxílio depende de acionamento de cláusulas necessárias. Vale lembrar que o auxílio emergencial foi pago no ano passado a trabalhadores informais em razão da pandemia, em parcelas de R$ 600 e depois de R$ 300. Ao se dirigir à imprensa, ao lado do ministro, Rodrigo Pacheco afirmou: a pandemia continua e agora eu vim ao Ministério da Economia conversar com Paulo Guedes para externar o que é a preocupação do Congresso Nacional, que é uma preocupação em relação à assistência social, a um socorro que seja urgente, emergencial, para poder ajudar a camada mais vulnerável. Já o Paulo Guedes, na sequência, declarou: o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso. Olha só o que diz Paulo Guedes: pode ser metade disso, porque a outra metade retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos nos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou deixar com vocês aí o vídeo dessa declaração do Paulo Guedes. Nós não vamos esquecer jamais de todas as promessas que eles estão fazendo. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Bolsonaro, Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni, todos eles que estão prometendo. Por quê? Porque amanhã ou depois eu tenho a prova, ok, de tudo que eles falaram e não cumpriram. E aí em 2022, 2026, enfim, a gente tem que lembrar dessas situações. Beleza? Veja aí o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o senador, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Eles vão falar sobre a vacina e também vão falar sobre o Bolsa Família, 13º salário dos aposentados e pensionistas e também sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Olha só. E aí a pergunta que naturalmente é feita é em relação à questão da pandemia e dos reflexos dela. Os reflexos de saúde pública nós já conhecemos, precisamos enfrentá-lo com absoluta prioridade, que é a vacinação em massa. A vacinação em massa que preserva vidas, mas que também preservará a economia do país ao voltar à normalidade, a economia do Brasil, a geração de emprego, a geração de oportunidades. Então a vacina é uma prioridade absoluta do governo federal, e o ministro Paulo Guedes pode dizer isso, mas é uma prioridade absoluta também do Congresso Nacional, então essa é uma convergência em relação a isso. E a questão da assistência às pessoas vulnerabilizadas, necessitadas, que já foram atendidas no ano de 2020, com toda a justiça, com o auxílio emergencial, obra do Congresso Nacional, em parceria com o governo federal, que alocou mais de 300 bilhões de reais para essa finalidade, para vocês terem ideia, 8 vezes o orçamento do Bolsa Família. Então foi uma iniciativa muito importante para a economia e para a preservação dos interesses, das necessidades mínimas e básicas dessas pessoas. Eu vim ao ministro da Economia, Paulo Guedes, externar o que é uma preocupação do Congresso Nacional, e é minha obrigação fazê-lo como senador, já até me antecipando ao Colégio de Líderes que se reunirá na terça-feira no Senado Federal, que eu sei exatamente o que é o sentimento de todos, que é uma preocupação em relação à assistência social, a um socorro que seja urgente, emergencial, para poder realmente ajudar essa camada mais vulnerável. E senti do ministro Paulo Guedes toda a boa vontade de encontrar uma solução para isso, obviamente com aquilo que é um apego que o ministro Paulo Guedes já externou e que nós externamos também, que é da responsabilidade fiscal, de fazer isso com cautela, com prudência, com observância de critérios para evitar que as coisas piorem. Mas, obviamente, nós temos que ter a sensibilidade humana, e eu vim como senador da República, presidente do Congresso Nacional, externar essa sensibilidade política de que nós temos que socorrer essas pessoas. Então, a partir de agora, está entregue ao ministro Paulo Guedes, formalmente, essa preocupação do Congresso Nacional em relação a esse tema específico
da assistência às pessoas, e o ministro Paulo Guedes, com a capacidade que tem juntamente sua equipe, vai buscar identificar caminhos para que se possa compatibilizar o interesse dessas pessoas vulnerabilizadas que precisam ser socorridas pelo Estado com a responsabilidade fiscal, que é uma premissa muito importante de nós observarmos no Brasil de hoje. É isso. Muito obrigado, ministro. Bom, eu acho que está muito bem esclarecida a colocação do nosso senador, presidente do Senado. Foi uma vitória política expressiva, o que significa nos dar muito conforto na ideia de que podemos retomar as reformas, né? E muito dentro desse protocolo de crise que nós desenvolvemos. Tivemos um longo aprendizado sobre isso, sabemos os caminhos do combate a essa pandemia. A prioridade é saúde, emprego e renda. Saúde, vacinação em massa, essa consideração sobre como permitir um retorno seguro ao trabalho de um lado, porque economia e saúde andam juntos, como permitir esse retorno seguro ao trabalho, mas ao mesmo tempo protegendo os que ficarem desprotegidos. Essa foi a nossa percepção desde o início, de não deixar ninguém para trás. Com a ideia de que a economia estava retomando e que a doença estava descendo, os programas foram calibrados até o final do ano, que era um ano fiscal, de exercício. A pandemia nos atacando de novo, nós temos o protocolo e temos que seguir o protocolo. Então, a antecipação, as camadas mais vulneráveis, os idosos, a antecipação, como nós fizemos os primeiros passos, infraconstitucionais ainda. Agora nós temos protocolo, então se o Congresso aciona o estado de emergência ou de calamidade pública, com toda a experiência que nós tivemos, nós temos condições de reagir rapidamente à crise. É muito importante que seja dentro de um quadro de recuperação das finanças. Então, nós estamos justamente já preparados para fazer a coisa dentro de proporções. No início, você digitalizou 64 milhões de brasileiros, mas 26 milhões eram famílias já protegidas por programas sociais. Elas retornam agora para o Bolsa Família, que já está orçamentado, já está no orçamento esse retorno ao Bolsa Família de um grupo. O outro grupo, que eram os invisíveis, esses é que nós estamos agora focalizando a ajuda. Então, é possível, nós temos como orçamentar isso, desde que seja dentro de um novo marco fiscal, robusto o suficiente para enfrentar eventuais desequilíbrios. E o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos nos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Então, eu quero parabenizar o senador pela eleição. Essa expressiva vitória assegura a retomada das reformas e, ao mesmo tempo, nós todos sabemos e vamos trabalhar harmonicamente, porque sabemos que a prioridade é saúde, emprego e renda. Então, nós estamos numa agenda comum pelo Brasil.